Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. O tênis começa a esquentar suas baterias para a importantíssima fase norte-americana de quadras sintéticas. Vem aí nesta semana Toronto, Montreal, depois temos Cincinnati com os torneios combinados masculino e feminino e culminando com o US Open. Incrível expectativa em cima do US Open. Washington, essa semana tivemos Washington, torneio masculino importante, ATP 500, e vocês viram duas atuações muito irregulares. Eu vou dizer para vocês, eu fiquei tanto quanto decepcionado com as duas atuações do Nadal, não porque ele jogou mal, falta de ritmo, eu acho isso absolutamente normal, ele ficou 2 meses afastado das quadras com problema no pé, mas a forma com que ele jogou. Eu esperava ver o Nadal experimentando aí um estilo diferente, forçando o saque, indo mais para a bola, tentando diminuir a correria, experimentar um estilo diferente na quadradura, até já pensando e mirando o US Open, mas eu fiquei triste ao ver o Nadal ainda insistindo só nas trocas de bola, muito longe da linha de base, mais se defendendo do que atacando. Eu acho que esse não é o caminho para o Nadal, principalmente se realmente ele tiver com os problemas físicos dele. Em compensação, tivemos uma excelente notícia que foi o título do Jannik Sinner, esse italiano aí de 20 anos. O Sinner teve olha, eu assisti todos os jogos dele em Washington e vou dizer para vocês que eu fiquei bastante feliz pela forma com que ele jogou. O Sinner a gente sempre havia criticando, que estava um tênis muito quadradinho, muito fechado lá no fundo de quadra. Ele tem excelentes golpes de base, né? Direita e esquerda dele são muito potentes e muito regulares, vem sacando bem, mas um pouco quadrado demais, sem variação. E justamente em Washington nós vimos aí o Sinner fazer excelentes transições do fundo à rede, jogou bem na rede, voleando firme, quer dizer, foi decidido para essa transição. Eu também gostei muito de ver ele se mexendo melhor para frente, que é sempre um problema que o Sinner teve, né? Tanto que os seus adversários geralmente apostam muito na bola curta para tirar ele de fundo de quadra, porque ele não chega muito bem correndo para frente, né? Meio assim estilo Zverev. Mas eu gostei de ver que ele evoluiu também nesse aspecto. Acho que ele teve uma vitória na final difícil contra o Mackenzie McDonald, que fez uma semana também excepcional. Uma vitória muito difícil, que exigiu muito da parte emocional do Sinner e da parte física. E olha, gostei muito desse italiano, que agora é top 15 do ranking. Excelente novidade para o tênis aí. No entanto, obviamente tivemos aí encerramento triste, né? É sempre muito triste quando acaba as Olimpíadas, né? Fica aquele vazio de assistir tantas competições, tantos atletas, tanta luta por façanhas. Olimpíadas realmente são um grande show e, obviamente, ainda temos que explorar um pouquinho desse assunto. Por isso, o podcast da semana convidou Felipe Priante, jornalista Felipe Priante Cardoso, aqui do Tênis Brasil, que esteve 10 dias lá acompanhando o torneio olímpico de tênis em Tóquio e vai contar pra gente o que de melhor ele viu acontecendo por lá. Felipe Priante, antes de mais nada, muito obrigado pela tua presença aqui no podcast Tênis Brasil, parabenizar a tua cobertura lá em Tóquio, trazendo grandes informações aqui para o Tênis Brasil, alimentando também as mídias sociais com muita informação, muita curiosidade. Então quero primeiro saber de você como é que foi essa experiência olímpica, essa passagem pelo tênis lá em Tóquio. Foi uma passagem bem diferente, né? Jogos atípicos com várias restrições, mas eu acho que no geral mesmo foi uma Olimpíada bem legal, assim. E os tenistas que foram para lá estavam com muita vontade de disputar os jogos, até porque é uma grande distância em relação a Nova York, onde vai ser o US Open, ou mesmo a Europa, onde eles estavam disputando, né, o circuito antes de ir para lá, um grande fuso horário. Então, assim, quem foi para lá foi muito na vontade de tentar buscar uma medalha, seja em simples, dupla mista. Todo mundo que esteve em Tóquio estava imbuído mesmo o espírito olímpico, foi buscando a sua tentativa de glória, né, já que não tem pontos e não tem premiação em dinheiro, e quem estava lá realmente estava no espírito, vivenciando à medida do possível também, né, porque
muitas restrições, não podia acompanhar outras modalidades, foi uma coisa que um ou outro acabou comentando também, né? Ficou muito naquele negócio de só jogar o tênis e eventualmente ver uma outra partida lá dentro. Eles não tivemos essa grande festa olímpica aberta por causa das restrições, mas foi um torneio bem interessante de se acompanhar, com boa parte, né, dos principais nomes do circuito. Até eu ia te perguntar essa questão do espírito olímpico, porque é bom até para o pessoal lembrar, o tênis foi o esporte que colocou os profissionais dentro das Olimpíadas, né? Até 1988, 84 o tênis ainda foi em exibição, 88 ele foi oficialmente reintegrado, e os profissionais foram autorizados a entrar, desde que obedecessem todas as restrições, né, de ficar na Vila Olímpica, de não ostentar patrocinador pessoal, de não receber dinheiro para jogar e tal. E essa entrada profissional do tênis em 88 em Seul permitiu, por exemplo, que os jogadores da NBA fossem o Dream Team, aparecesse em 92 em Barcelona, que até então era limitado aos amadores, né? Então o tênis tem essa grande importância, e até eu lembro para você, Felipe, você também deve lembrar bem, embora se fosse novinho, mas em 88 muitos tenistas que estavam no auge naquela época, o Becker, o Noah, por exemplo, não quiseram. Eles achavam que o tênis não combinava com as Olimpíadas, com o espírito olímpico. E agora nós vimos esse contrário, depois desses anos todos, com principalmente os grandes jogadores indo para lá, mas em Tóquio houve uma retração. Então eu queria que você avaliasse para mim isso. O que realmente impediu esse pessoal de ir a Tóquio? Foi o coronavírus? Você acha que ou o tênis realmente perdeu um pouco do espírito olímpico? Olha, eu acho que são dois os principais fatores, né? O primeiro que eu já falei, que é a distância, né? Ele é muito longe dos centros de tênis do que se disputa, que é na Europa e a América do Norte principalmente, e também tem um pouco da questão, tem bastante da questão do coronavírus, né? Não só pelo coronavírus em si, mas por muitas restrições. Não só os tenistas, como a imprensa, ou todos que estavam envolvidos, né, nos Jogos Olímpicos, eles tiveram uma grande uma restrição muito grande para o que podia fazer, aonde podia ir. Eu estava até no primeiro dia, eu cruzei com o Bruno lá, quando a gente estava vendo a estreia das meninas, e eu bati um papo rapidinho com ele, e falei, pô, e aí, mas o que você consegue fazer? Ele falou, não consegue nada, a gente está na Vila Olímpica para vir pro tênis, do tênis para a Vila Olímpica, não pode pisar fora. Então, isso também é uma questão, ainda mais num circuito que já estava começando a abrir com público em alguns torneios, o Wimbledon já com casa cheia na reta final, alguns torneios pelo menos com capacidade parcial, e em Tóquio não, né? Foi totalmente fechado ao público, e um monte de restrições, exames quase que diários, obrigatoriedade de máscara, várias questões que foram impostas para que o torneio fosse disputado, isso em todas as modalidades, né? Então eu acho que esse misto dos compromissos que o coronavírus impôs aos tenistas e a distância fez com que uma boa parte acabasse repensando e optando por não ir, mas a gente vê que os nomes principais foram para lá do top 5, 4 estavam lá, Nadal e Federer não foram por questões físicas, então os principais... O Thiem também. Ele até disse que não iria, mas depois ele... ele mudou com o Massu, né, depois que ele começou a trabalhar com o Massu. Que é um super campeão olímpico. Então, o Massu meio que mudou um pouco o jeito do Thiem encarar os Jogos Olímpicos, e foi isso, assim, a gente vê que é um ou outro que acabou não indo, mas o grosso foi e tem ido, né? A gente vê nas últimas Olimpíadas, os principais nomes estão lá, o Federer, Nadal, Djokovic, Murray, sempre estiveram disputando, a não ser quando tiveram problemas físicos. O Federer não competiu nos últimos 2 jogos, tanto agora em Tóquio quanto no Rio, por problemas físicos e tal, mas sempre que eles estão saudáveis, eles engrandecem o tênis olímpico. Felipe, você cobre o tempo inteiro aqui o Rio Open, você adora o Rio Open e tal, você já teve em vários outros eventos. O calor que se sentiu lá em Tóquio, o que a gente percebia daqui, é realmente muito parecido com o que a gente sofre aqui no verão do Rio de Janeiro? Olha, eu arrisco a dizer que sim. E foi porque era um calor assim bem forte desde o começo do dia, assim. Você acordava, já era um calor desde as primeiras horas lá
de manhãzinha já estava bem quente e lembra bastante o Rio também porque estava bem úmido. Então, e os tenistas sentiram, tanto é que houve um monte de reclamações, eles conseguiram a partir lá do quarto ou quinto dia mudar o horário também por causa também ao mesmo tempo diminuir um pouco a programação, já tinham menos jogos, né? E eles conseguiram, de vez de começar às 11 da manhã, começou às 3 da tarde, deu um refresco, né? Já estava, mas era um calor bem forte e contando em relação ao Rio Open, ainda tem a questão de no Rio tem o saibro, né? O saibro ele reflete menos calor do piso. A quadra sintética lá de Tóquio, além do sol batendo de cima para baixo, tinha você fritava de baixo para cima e com um agravante, né, que até o Djokovic lembrou, falou, mesmo em Miami ou no Australian Open, que são torneios muito quentes, normalmente você tem 2-3 dias muito quentes e depois você tem lá uns 2-3 dias de um refresco, temperaturas um pouco mais amenas. No Rio isso raramente acontece, geralmente é calor do começo ao fim, com essa diferença do saibro para o sintético, mas em Tóquio também foi assim, fez calor do primeiro até o último dia de competição. O refresco se deu basicamente num outro dia, que amanheceu um pouco mais nublado. Acho que no terceiro ou quarto dia teve um dia que choveu e até eles precisaram fechar o teto lá da quadra central aquele dia. Então no começo do dia estava mais agradável, mas na hora que o sol voltou, o céu abriu e o sol voltou a mesma temperatura escaldante que marcou, né, a competição. E eu até estava conversando, uma das últimas coisas que eu conversei, que eu falei com o Nao Kawatei, que é o vice-presidente da Federação Japonesa, ele também participa do membro da ITF e é o diretor do torneio de Tóquio. Ele falando que, ele como cidadão de Tóquio, ele não lembra de ter tantos dias quentes seguidos, e ele até brincou, falou, se fosse um ano antes, era capaz do torneio, o problema não ser o calor, mas sim a chuva, porque falou que nesse período, um ano choveu pra caramba e talvez o torneio não acabasse. E ele falou, seria mais fresquinho, mas o torneio ia ter problemas para conseguir terminar os jogos de tênis. Felipe, nós vimos assim duas situações muito extremas em relação ao Djokovic. Primeiro, ele foi uma grande estrela da Vila Olímpica, foi um cara adorado lá, se interagiu com todo mundo, foi requisitado, ele realmente foi uma grande estrela dentro da Vila Olímpica e foi muito legal pro tênis isso, e ele como personalidade também. Por outro lado, ele não conseguiu a medalha, deu um certo vexame no jogo do bronze, quando, né, com aquelas atitudes de jogar raquete longe e tal, não jogou a dupla mista, que causou também uma série de polêmicas, mas principalmente houve a questão da declaração em relação ou não a Simone Biles, que teria ele feito críticas ou não. Aí foi uma polêmica enorme, gigantesca, você estava lá presente e você pode me contar bem pro pessoal o quanto isso repercutiu e na verdade não foi nada disso que aconteceu. Então me conta uma geral aí da passagem do Djokovic por Tóquio. O Djokovic, para quem viu as primeiras rodadas dele, tanto em simples como nas duplas mistas, dava, sei lá, como quase certo que ele ia sair de lá com uma medalha, assim, jogando um tênis impressionante, impecável, não dando margem para os adversários. Quem ele pegava, ele triturava. No primeira rodada lá acabou com os brasileiros. Muito sério, né? Muito sério. A primeira rodada das mistas ele acabou com os brasileiros, aí contra o Kei Nishikori também. Ele no último set foi um absurdo, assim, ele não dava brechas. E até mesmo no começo do jogo contra o Zverev, lá durante um set e meio, eu falei, mas ele tá na final, assim, não tem como. O que acontece é aquele negócio, é difícil você manter, né, um nível desse do começo ao fim, e ele acabou um pouco pagando o preço de quando ele oscilou um pouco, baixou o nível, ele já estava contra um cara do tamanho do Zverev do outro lado, e o Zverev fez ele pagar muito caro por isso. Agora, em relação ao ambiente, assim, desde o começo ele mostrava estar muito focado, ele conversava
tranquilo com a imprensa e tal, mas ele mostrava que ele queria muito essa medalha. Afinal, ele foi para Tóquio muito para conseguir esse ouro, né? Ele queria muito o Golden Slam, né? Igualar o que a Steffi Graf tinha feito, e até quando antes mesmo, assim, no começo as pessoas falavam, e aí Steffi, eu falei, não, primeiro para eu conversar com a Steph sobre isso, eu preciso chegar ali, ganhar o ouro, depois ver se eu ganho o US Open. Então, cauteloso também, não tava naquele oba-oba, vou chegar aqui e arrasar todo mundo, mas ele estava mostrando um tênis impecável. No momento que ele perdeu, eu acho que a semi nas simples, aí ele sentiu o baque. Tanto é que depois perdeu nas mistas e não conseguiu a disputa do bronze, não conseguiu fazer um grande tênis, embora ele tenha sido bastante consistente contra o Carreño. Até ele fez 2 bons sets, no terceiro eu acho que ele oscilou um pouquinho mais, e aí ele acabou perdeu também um pouco a cabeça, teve a questão lá da raquete, mas aí também eu já acho que é uma questão, tipo, um pouco também, ele já estava meio que frustrado porque não tinha conseguido, né, a tão sonhada medalha de ouro. O bronze ele já tem um de Pequim, assim, ele não conseguiu nem a final mais uma vez, né? Já falhou em 4 Olimpíadas e perdeu na semifinal 3, né? Tanto em Tóquio como em Londres e em Pequim, né? Então ele já bateu na trave. Eu acho que muito disso, desse bater na trave mais uma vez, acabou mexendo muito com o brio dele, e aí a gente viu um pouco do showzinho, né, dele. Depois ele voltou a pedir desculpas, né? Ele falou, olha, eu sei que não é a mensagem certa que eu deveria passar, tal, mas não é a primeira vez e provavelmente não será a última, disse ele, assim. Então, o Djokovic, ele sentiu bastante o fato de não ter conseguido chegar na final e não ter brigado pelo ouro. E aí depois teve uma semana bastante desgastante, um jogo desgastante também contra o Carreño, e acabou frustrando, né, quem esperava uma disputa numa medalha de bronze, pelo menos nas mistas. Acho que principalmente a Nina Stojanovic, que era a parceira dele, que não teve essa oportunidade, mas eu diria que até aquele segundo set, a metade do segundo set contra o Zverev, ele estava numa semana iluminada, e que quem estava lá, eu acho que se você perguntasse para 10 pessoas, 11 iriam dizer que o Djokovic ia ganhar a medalha de ouro. Voltando, né, falou sobre a Simone Biles, essa foi uma questão bem curiosa, porque como lá as entrevistas elas são um pouco separadas, né? Primeiro ele fala com os detentores das imagens, depois ele fala com as agências e depois com a mídia em geral. Para o pessoal entender, né? Não existe aquela sala de entrevistas dos torneios de tênis normais, né? Essa é a diferença. Eles fizeram a sala, eles só usaram para finais e disputa de bronze. Então até os últimos dias era só a chamada zona mista. Aquele corredorzão que ele vai atendendo um por um. Exatamente. Então ele passava primeiro lá dos detentores, falava depois com as agências de notícias, e depois ia falar com a mídia em geral, falando em inglês primeiro, depois com a mídia sérvia falando na língua nativa dele. Essa questão da Simone Biles, ele abordou depois, acho que do jogo de segunda ou terceira rodada, com o pessoal lá das agências de notícia. Então muita gente que estava mesmo lá em Tóquio, como foi o meu caso, eu não escutei isso da boca dele. Eu sei de outras perguntas que foram feitas para ele, até para o Murray, que no Murray eles fizeram até comparações com a pressão que a Naomi Osaka enfrentou por jogar em casa. O Murray jogou uma Olimpíada também, né, em casa, em Londres, foi campeão, então. Mas especificamente essa pergunta foi feita antes, quando a gente estava esperando em pontos diferentes, né, do corredor, e eu não consegui acompanhar na hora. Mas depois a gente vai conversando com as pessoas, tal, e o que ficou se sabendo que foi, na verdade, um grande mal-entendido, né? A pergunta foi em relação à pressão própria que ele estava se impondo, né?
E houve até durante a pergunta citaram Simone Biles, mas mais como, sabe, grandes nomes e pessoas como exemplo, né? Como exemplo de pessoas que estavam chegando com pressão. A própria Naomi Osaka, acendeu o fogo olímpico, estava lá como principal estrela da casa. Foram alguns atletas que chegaram muito pressionados por resultados e mostrar que realmente são os melhores do mundo. Mas a resposta dele foi muito em relação a ele próprio. Ele não, em nenhum momento ele falou que a Simone Biles ou que qualquer outro atleta deveria ser assim. Não, ele falou, para mim é assim, para mim a pressão, eu gosto da pressão, a pressão tem... E não falou que as pessoas, os outros... Então, e houve um mal-entendido. E a mídia mundial, não foi só no Brasil, muita gente acabou embarcando nessa fala, interpretou fora do contexto, e houve até agências de notícias que fizeram um fact-checking e explicaram exatamente qual foi o contexto que foi falado, né? Que em nenhum momento ele estava falando sobre Simone Biles ou sobre qualquer outra pessoa que não seja ele. Aí criou-se essa grande polêmica, que assim, o Djokovic ele já se envolveu em muitas polêmicas, já deu declarações controversas que a gente pode discutir ou não, tal, mas nesse caso ele é totalmente inocente, assim, você não pode culpar ou criticar por uma coisa que ele simplesmente não fez. Você sabe que me preocupa um pouco essa questão do Djokovic, Felipe, porque nós estamos aí às vésperas de Cincinnati e US Open, que serão nos Estados Unidos. Obviamente o Djokovic está muito concentrado no US Open, a chance de fechar o Grand Slam, um campeonato que ele tem sempre grande sucesso, tem 8 finais, mas não consegue ter mesmo sucesso dos outros Slam, e tem o problema da torcida. Se o pessoal interpretar que houve realmente uma crítica a Simone Biles, que é um ídolo absurdo nos Estados Unidos, eu me preocupo um pouco da reação do público em relação ao Djokovic lá em Nova York. Olha, eu acho que pode ter esse problema, mas eu acho que até lá talvez quem acompanha mais de perto o tênis já vai estar mais ligado realmente no que aconteceu, e imagino que inclusive tentem até chegar ao US Open explicar melhor a situação, justamente para não haver esse mal entendido, né, que se criou. Mas tratando-se de Djokovic, a torcida contra, eu não diria que talvez seja um grande problema, porque ele é um cara que ele tira muito a força da torcida contra, então de repente isso para ele pode ser um fator de nenhuma diferença, ou até de repente ele, para calar os críticos, ele até se imbuir de uma força maior e usar isso como algo positivo para ele. Até brincou-se lá em Tóquio, falou, se tivesse público, de repente ele não teria perdido, porque sem ninguém e tal. E uma curiosidade nesse negócio do público, né, eu nas quadras centrais, né, acompanhando, principalmente, eu acho que eu tive em quase todos os últimos jogos lá na Central, que é importante. A semifinal do Djokovic contra o Zverev foi disparado, o que tinha mais barulho, mais gente na quadra. Eu não sei de onde que surgiram tanta gente. Na TV a gente percebia isso. Porque quando um pouco antes de entrar em quadra, porque eu acabei entrando meio que no começo do primeiro set, eu ainda não vi o jogo desde o começo. Eu estava lá na zona mista, esperando os tenistas da partida anterior para conversar, e de repente, uma hora atrás, porque a entrada dos tenistas era bem perto da zona mista. Estava aquecendo o Djokovic, ele entrou e tal, o Zverev também entrou, e de repente começou a passar uma série de sérvios, assim, incontáveis sérvios. De onde saiu tanto sérvio? E quando você entra em quadra, você sentia realmente, havia uma torcida, assim, se não calorosa, mas fazia bastante barulho. Eu acho que se pegar, por exemplo, uma final de um Challenger, que tem sempre mais acanhado, mas olha, lotaria arquibancadas de Challengers médios para grande, porque tinha bastante gente. E nem em jogo de Naomi Osaka, nem na final olímpica tinha tanta gente e torcida tão efusiva, tão participante quanto naquele jogo ali. Esse negócio não tem público, mas tinha público naquele jogo.
Felipe, o tênis brasileiro, felizmente, acabou tendo um resultado incrível, totalmente inesperado, né? Nós tínhamos talvez uma chance ali de ir bem, ir longe com o Bruno e com o Melo. O Bruno teve aquela infelicidade de sofrer o apendicite no voo, né, indo a Tóquio. Então, obviamente, o Melo acabou improvisando uma dupla com o Demoliner, não foi bem. E tivemos essa surpresa enorme da Luísa Stefani com a Laura Pigossi chegando tão longe e fazendo jogos duríssimos. Uma dupla que não estava cotada para absolutamente nada, entrou ali de última hora, né? Como é que você viu esse clima todo, essa participação brasileira, a equipe por trás dela? Conta um pouco dos bastidores dessa conquista incrível do Brasil. Olha, uma das coisas que eu acho que dá para destacar principalmente, assim, isso desde o... Não dá pra falar desde antes, porque eu não consegui ter muito contato com as meninas antes delas jogarem a primeira partida. Mas a partir da primeira vitória até a conquista do bronze, a confiança das duas, principalmente da Laura, que elas tinham capacidade, que elas poderiam chegar em algum lugar, e ela, desde da primeira vitória, ela falava, não, a gente quer o ouro. Que ela usava as palavras lá, né, nós fomos as últimas serão as primeiras, e elas estavam confiantes, e isso se refletiu muito em quadra, né? As duas fizeram grandes partidas, praticamente assim, elas eram zebras contra todo mundo, elas foram as últimas a entrar no torneio de dupla feminina, a dupla pior ranqueada que tinha, já enfrentaram cabeça de chave logo na primeira rodada, depois enfrentaram as tchecas com o ex-número 1 do mundo do outro lado, depois norte-americanas também, cabeça de chave. Assim, contra cada jogo elas eram as zebras, elas eram... Zebra total, né? Sim. Que eram duplas realmente adversárias muito fortes. Muito fortes. E mesmo na disputa do bronze, pegaram as russas que tinham sido vice-campeãs de Wimbledon poucas semanas antes, então, mas a confiança fez com que elas acreditassem desde o começo, todas as partidas, que elas estavam no mesmo nível e que elas poderiam desempenhar um tênis de igual para igual, e foi o que elas fizeram. Então, eu acho assim, a questão dessa confiança interna delas foi fundamental para esse sucesso, né? Essa primeira medalha histórica do tênis brasileiro, né? Depois de algumas batidas na trave, dessa vez foi muito assim, pela confiança. Elas jogaram o tênis da vida ali, aqueles uma semana, 10 dias e tiveram sucesso, né? Aproveitaram como nunca a oportunidade que foi dada. É um tanto irônico, né, que acaba vindo com o tênis feminino brasileiro, né, que sempre é muito menos lembrado do que o masculino. Irônico nesse fato, né, mas agora eu acho que foi muito importante para as meninas que isso tenha vindo desse jeito, porque dá uma sacudida no Brasil, né, na questão da estrutura do tênis brasileiro. Obviamente a Stefani não é nenhuma desconhecida, hoje está aí 22 do mundo, né, super bem, acabou de ser finalista agora lá em São José, justamente com a Dabrowski, que ela ganhou lá em Tóquio, e seja, uma tenista de um grande porte já, né? A Luísa tem que ser considerada uma jogadora já de ponta. Mas a Laura não, né? A Laura, as poucas pessoas, aliás, lembram da Laura. A Laura jogou torneios Fields aqui no Brasil e tal, foi morar na Espanha, não tem uma visibilidade tão ampla assim. Então eu acho que isso é muito bom para o tênis feminino nesse aspecto, né, Felipe? Não, foi ótimo, e até porque elas, por exemplo, são duas meninas que dessas questões do apoio olímpico, não sei o que, elas não tiveram muito. A Luísa teve lá sua carreira, foi para o universitário, depois se baseou lá nos Estados Unidos. A Laura, por conta própria, foi para a Espanha, mora lá, treina lá. São duas meninas que elas não tiveram talvez tanto apoio quanto até outros exemplos, né, que a gente teve aqui no Brasil, projetos olímpicos, seja para o Rio, ou seja agora para Tóquio. Elas ficaram um pouco meio à margem, e pelo caminho delas elas encontraram o sucesso, e é bom porque mostra também, né, para as meninas que a gente sempre vê os meninos estão lá, né? A gente tem o Bruno Soares, o Marcelo Mero, que ganharam um monte de Grand Slam. O Bruno foi 2, o Marcelo foi número 1 do mundo. Tem mesmo o Demoliner, que é um pouco mais novo lá e já tem seus títulos. Se olhar para Tomás Bellucci, mesmo o Thiago Monteiro, o Tomás tem um monte tem 3, 4 títulos de ATP. O Thiago é um cara que em ATP ainda não teve tanto sucesso, mas tem suas conquistas. Sim, e tem as suas conquistas em Challenge. O feminino, ultimamente, ele ficou um pouco pela Teliana, que conseguiu um sucesso
muito bom, né? Venceu dois títulos. A Bia, que tem as questões muito de lesão, não conseguiu ter uma sequência ainda, mas ainda é jovem, ainda tem uma carreira longa pela frente. E agora com a Luísa, né? A Luísa, que tá lá chegando cada vez mais perto do top 20, e com uma dupla boa com a Hayley Carter, agora com a Dabrowski também. Entra em torneio, elas já são uma maioria cabeça de chave, então é importante, principalmente para as novas meninas, né? De repente essa galerinha que está começando no tênis ou tá já naquela fase de será que eu sigo ou não sigo, tal, pode ver, tem 2 meninas lá que se juntaram e tiveram sucesso. Então a gente sabe, o tênis feminino também pode ter e que sirva também um pouco de alento, né, para quem apoia, né, o tênis também, para não ficar só no masculino. A gente vê que qualquer menino já que começa a pintar, né, surge, eles têm um mínimo de apoio e nem sempre pro feminino acontece o mesmo. Então, de repente, abrir e falar, tá vendo, o tênis feminino brasileiro também consegue ter resultado, ser um tênis tão vencedor quanto o masculino. Obviamente você não estava aqui, Felipe, mas se você soubesse a repercussão que as meninas tiveram aqui no Brasil, nas TVs brasileiras, nos sites brasileiros, nos jornais, quer dizer, foi um negócio muito bom para o tênis, né? Há muito tempo eu não vi o tênis ter uma visibilidade tão grande em função de um resultado, né? Eu acho que isso serve bastante incentivo. Mas eu quero falar com você agora sobre Paris, né? Estamos apenas, entre aspas, 3 anos de Paris, né? Esse atraso em Tóquio força um ciclo olímpico bem menor até Paris, são 3 anos. E Paris, que acredito eu, vai ser uma grande, grande festa. Tomara a Deus, o mundo já esteja livre da pandemia, quer dizer, tudo volte ao normal, com o público nos estádios, etc e tal. Mas poderemos ter um grande evento em Roland Garros, quer dizer, tal qual o Wimbledon sediou a Olimpíada de 2012, né, lá em Londres, o Roland Garros deverá sediar as Olimpíadas de Paris nesse complexo. Então eu queria que você me desse o que a gente pode esperar dessas Olimpíadas, desse Roland Garros, e até com essa curiosidade, né? Porque nós vamos ter Roland Garros normal, né? Final de maio, começo de junho, tem a temporadinha de grama, o Wimbledon, e aí eles vão ser obrigados a voltar atrás, o Roland Garros vai voltar ao Saibro para jogar. E aí eu quero saber de vocês, será que o Nadal vai chegar até lá, vai fazer qualquer coisa para chegar até lá? Olha, o Nadal não dá para se duvidar nada, mas eu acho que uma das coisas que dá para ver com o Federer, né, que é uma distância mais ou menos de uns 4 anos, é ver como que esses 4 anos podem pesar, né? E mesmo o Djokovic, que é um cara absurdo, muito bem preparado, e hoje ele está numa fase sensacional, daqui 3 anos... Assim, é muito chão. Então, mesmo o Federer, se a gente olhasse 3 anos atrás, a gente fala, não, ele vai, ainda tem chance e tal, mas hoje a gente vê que realmente o tempo ele é cruel com um atleta desse nível. O Djokovic ou o Nadal podem estar jogando ainda em grande estilo, assim. Se eles estiverem jogando, imagino que eles ainda estejam lá, se não número 1, 2 do mundo, top 10, assim como o Federer atualmente, né? Mas eu não sei se eles já vão chegar na próxima Olimpíada como talvez os principais protagonistas, algo que, como o Federer hoje, ele não é por mais que ele seja um dos gênios, hoje em dia ele não é um dos principais protagonistas, ele é um dos fortes nomes que ainda temos, né? O Nadal, para ele, imagina, né, ganhar onde ele já conquistou 13 vezes, ganhar mais uma medalha de ouro, mas tem essa questão, né? Ainda são 3 anos. E o Djokovic também é outro cara que não conseguiu ganhar a medalha de ouro, e ele é um sonho dele, né, fechar, mesmo que ele não vá conseguir o Golden Slam do ano, né, como ele queria fazer isso, fechar os 4 Grand Slam e a medalha de ouro ainda é uma coisa que falta na carreira dele, assim como falta para o Federer, e provavelmente ele vai encerrar a carreira sem esse ouro, algo que o Nadal já tem. Então o Djokovic, que é um cara que ele é muito focado em marcas, em bater recordes, 3 anos, então talvez ele fale, são os últimos 3 anos que eu preciso da minha vida aqui, e porque eu quero chegar lá para ganhar mais uma medalha. Mas, como eu repito, a idade, o futuro não dá para muito
muito prever. A única coisa que dá para prever é que vai ser mesmo em Roland Garros, né? Vamos ter uma situação parecida com o de Wimbledon, né? Que a gente vai voltar ao palco de um Grand Slam logo semanas, né? Depois do torneio. E vamos ter as duas quadras já com o teto retrátil, né? Não só a Philippe Chatrier, como a Suzanne Lenglen já vai estar com o teto retrátil concluído. Inclusive, ela não vai receber só o tênis, né? O boxe vai ser na Suzanne Lenglen. Eu não sei como que eles vão organizar, né? Porque tem toda uma questão de logística, até em Tóquio. Quando eu conversei com o diretor lá do ATP 500, falando que uma das dificuldades para o torneio que não vai acontecer esse ano é porque eles têm que desmontar toda a estrutura dos jogos depois das Paralimpíadas para montar tudo de novo sabe, não dá para aproveitar. E assim, eles devem fazer uma estrutura, não sei como que vai funcionar, se vai ter tênis também junto a data do boxe, de repente a Suzanne Lenglen pode ficar só pro boxe, isso assim ainda não se sabe, mas o fato é que Roland Garros vai receber, e eu imagino que por ser um dos grandes palcos, né, do tênis no mundo, e por estar na Europa, muito mais perto da maioria dos jogadores europeus, eles já vão estar saindo de Wimbledon lá na Europa, o Paris em 24 ele vai contar com uma chave muito forte, assim como aconteceu nos Jogos de Londres 12 anos antes, né? Porque vai estar todo mundo lá já perto, não vai ter distância, não vai ter problemas de fuso, e jogando numa das principais quadras, né, do tênis. Então eu acredito que os cortes lá vão ser bem... O ranking vai ser um ranking bem mais alto, como foi em Londres, e os principais nomes daqui 3 anos, que não dá para saber exatamente quais serão, mas a gente imagina que essa galera dos Zverev, Tsitsipas, o pessoal dos 20 e poucos, 20 e tantos anos, que serão, junto com eventualmente o Djokovic e o Nadal, serão os grandes candidatos, né, a tentar uma nova medalha de ouro olímpica. De lembrar, curioso, né? Porque Paris sediou uma primeira Olimpíada em 1924, né? Mostrando 100 anos diferentes, e Roland Garros não existia, porque Roland Garros foi construído no ano seguinte, começou a construir no ano seguinte, em 25, para sediar a final de Copa Davis. Então Roland Garros ainda não sediou uma Olimpíada. Pripriante, quero agradecer demais a tua presença aqui no podcast Tênis Brasil. Parabéns novamente pela tua cobertura. Tenho certeza que você vai fazer também um esforço tal qual Nadal e Djokovic para chegar às Olimpíadas de 2024, firmissão, para fazer uma grande cobertura aqui pra gente. Não, a ideia agora são só 3 aninhos, né? Dá pra ir poder visitar Paris, porque tipo, Tóquio é aquele negócio, você foi, mas quem foi não foi, né? Porque todo mundo viu a Tóquio da janela do ônibus. Até quando eu tava voltando no aeroporto, tinha muito atleta, né? Porque o pessoal dos outras modalidades também tinham 2 dias, todo mundo, 2 dias e pouco, você tinha que voltar, né? E aí eu conversei com um cara, acho que do Polo, sei lá, da África do Sul, que falou, eu não conheci Tóquio, eu conheci Tóquio da janela do meu ônibus, e que foi a mesma coisa que eu vi. Vou precisar um dia voltar para Tóquio, mas para Paris eu espero que já esteja tudo bem, eu possa ir para Paris, ver o tênis e poder ver também a Cidade Luz e todas as maravilhas que a capital francesa nos proporciona. Obrigado, um grande abraço. Obrigado, um abraço para todo mundo. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.